10 passos sistêmicos que vão te ajudar a extrair todo o seu potencial. Sim, exatamente isso. No vídeo de hoje nós vamos falar de 10 passos sistêmicos que eu vivo através deles e que você pode viver também para extrair todo o seu potencial. Agora, de onde saíram esses 10 passos sistêmicos? Queria te dizer que isso é uma construção. Não foi alguém que veio e te colocou, ó, coloca esses 10 itens. Não, eu juntei tudo isso e vi que tudo isso está presente na minha vida também e é algo que eu quero te oferecer. Agora, também posso dizer que esses 10 passos foram, de certa forma, escritos a muitas mãos. Não foi eu que escrevi, não foi eu que trouxe, mas eu pude reuni-los através de todos os estudos sistêmicos que eu faço, de uma maneira que você possa aproveitar melhor isso no seu dia a dia. Para quê? Para uma vida muito mais eficiente e eficaz em todas as áreas, seja no seu relacionamento de casal, no relacionamento com seus pais ou no relacionamento com seus filhos. E obviamente que isso interfere diretamente dentro do seu trabalho e dentro dos seus estudos. Quero dizer que quando a gente fala de extrair todo o seu potencial, a gente entende também que isso vai te ajudar a alcançar de uma forma mais tranquila os seus objetivos, aquilo que você vem buscando nessa vida. Então eu vou trazer esses 10 passos para você, mas vou dizer de como isso foi para mim, de maneira que você possa também encontrar esse caminho. Agora não se preocupe, em alguns momentos talvez para que você siga esses passos, você tem que fazer uma investigação. Investigar a si mesmo, e é por isso que eu sempre digo que o autoconhecimento é importantíssimo na nossa vida. É importante que a gente se conheça muito bem, mas é importante que a gente conheça outras coisas também. Então o autoconhecimento é importante, mas não apenas o autoconhecimento. É importante que a gente tenha um conhecimento sobre algumas leis, algumas regras, algumas abordagens. Isso nos ajuda muito. E é aqui que o canal te ajuda nesse sentido. Dentro do nosso canal, nós oferecemos sempre para você condições de que você possa acessar todas essas coisas e muito mais. E se você tem vontade de trabalhar com tudo isso, se tem vontade de aplicar tudo isso na sua vida, ao longo desse vídeo a gente vai deixar aqui para você sempre um endereço para que você possa entrar dentro de um grupo para participar das nossas vivências, mas se você quiser ter acesso a todo um conhecimento ligado sobre isso, então aprender, se formar e trabalhar com a terapia sistêmica, fazer trabalhos sistêmicos, você pode falar conosco também, porque a gente vai desde aquele conhecimento teórico, passando pela prática e entrando na supervisão. Então vamos aos 10 passos agora e vamos aproveitar bem esses 10 passos. Primeiro grande passo de tudo isso é identificar sua identidade, sua verdadeira identidade e a sua função. Eu posso te dizer o seguinte, eu sempre digo que eu vou falar de mim, né? O quanto isso foi importante para mim. Eu durante muito tempo fiz muitas coisas, durante muito tempo procurei muitas coisas nessa vida, mas eu entendi que para mim, né, minha identidade estava muito ligada a quem eu sou de fato dentro da minha própria família, quem eu sou de fato dentro da sociedade, qual é o papel que eu cumpro e como eu posso cumprir esse papel da melhor maneira possível. Minha função hoje eu entendo que uma parte da minha função eu estou sempre descobrindo, isso tem a ver com propósito, isso tem a ver com missão de vida. Uma das coisas que eu estou sempre buscando, que eu estou sempre procurando é aprender cada vez mais e passar para as pessoas esse conhecimento, passar um conhecimento para as pessoas. E juntar vários conhecimentos e oferecer o máximo possível que eu puder de possibilidades para as pessoas. Então eu entendo que a minha identidade tem a ver com quem eu sou efetivamente dentro da minha própria família e como eu me vejo nesse mundo, e eu poderia passar algumas horas falando sobre isso, mas tem a ver também com a minha função, que é poder oferecer possibilidades. Veja que isso caminha em direção à missão, a propósito. Algumas pessoas talvez digam, eu queria identificar qual é a minha missão, qual é o meu propósito. É aquilo que eu te falei. A gente vai colocando links aí, você pode participar de grupos que a gente tem que leva você em direção a determinadas jornadas, ou pode vir estudar conosco também, e no momento que você está estudando, certamente você vai aprender muitas coisas que vão te ajudar a caminhar nesse sentido também. Vamos para o segundo passo agora. Qual é o segundo passo? Assumir o seu lugar. Tem uma coisa que acontecia comigo, eu vou falar de novo da minha experiência. Uma coisa que acontecia comigo assim, até eu entrar no quartel, eu tinha 18 anos quando fui para o quartel.
Até eu entrar no quartel, minha vida era meio pálida, meio em preto e branco. Eu não entendia direito por que eu levava aquela vida, como é que aquilo funcionava. E foi a partir do momento que eu entrei no quartel que eu comecei a me perceber. Comecei a entender quem eu era e entender exatamente qual era o meu lugar. Ali eu comecei a me dar conta de algumas coisas. Mas eu confesso para você que durante um tempo eu precisei me trabalhar e me trabalhar muito. Então eu consegui entender e assumir o meu lugar, de fato, a partir do momento em que eu comecei a me aprofundar na minha identidade e na minha função. E aí eu fui entendendo que existia uma ordem, uma determinada ordem de chegada. E as coisas, clarearam para mim quando eu, pela primeira vez, fiz um trabalho sistêmico, onde eu me dei conta de que na nossa família, talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso, se já ouviu, eu vou repetir, ou se você é novo no canal, está chegando aqui agora, lembra, se você é novo no canal, está chegando aqui agora, lembra de assinar o canal, clicar no sininho para receber as novas atualizações, mas eu queria te dizer de como é a minha experiência, a minha primeira experiência com a terapia sistêmica, com os trabalhos sistêmicos. Eu percebo que eu não sou mais velho, eu sempre fui tido como um filho mais velho até um determinado momento, mas que existia um irmão que veio antes de mim. Na nossa família, nós somos em 6 irmãos biológicos e uma irmã que é adotada. Então, dentro dessa família, nós temos 6 irmãos. Um morre, um sobrevive, um morre, sobrevive, um morre, sobrevive. Era assim que a coisa andava e eu nem percebia. E eu comecei a perceber que haviam questões sistêmicas dentro da minha família. E eu entender essas questões, isso tudo me ajudou, mas me ajudou a encontrar o meu lugar também. Então, quando eu descubro que eu não sou mais velho, nossa, tudo já mudou. Mas o que mudou mais para mim dentro desse processo todo foi entender qual é o meu lugar. Veja, eu quero que você pense agora, que você reflita agora sobre a engrenagem de um relógio. Então imagine a engrenagem de um relógio. Você tem várias engrenagens. Você tem uma grande, você tem uma pequena, você tem uma menor, você tem uma maior. São várias engrenagens. Uma vem primeiro, uma vem depois, etc. Não importa o tamanho da engrenagem, mas importa a ordem que ela é colocada. Às vezes aquela engrenagenzinha pequenininha, que quase ninguém dá atenção a ela, se ela não estiver ali, o relógio não funciona. Então, nós devemos entender que existe sim uma ordem dentro das coisas. E respeitar essa ordem é um movimento maravilhoso. E aqui existe uma segunda lei importante, uma lei sistêmica que é importante. Ludwig von Bertalanffy, na Teoria Geral dos Sistemas, ele colocou 2 forças e 3 leis. 2 forças, uma é entropia e outra é sintropia. Uma tende a organizar o sistema, outra tende a desorganizar o sistema. Os sistemas vão se desorganizar. E eles se desorganizam, na maioria das vezes, porque os elementos não estão no lugar certo. E o que é sistema? Sistema é aquele conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente na busca de um objetivo comum. Então, quando a gente fala de elementos que estão na busca de um objetivo comum, isso já nos dá uma ideia de que todos nós estamos participando de algo natural, que tem um lugar, que a gente tem uma identidade, que a gente tem uma função. Então, isso é muito bonito para a gente entender que nós temos esse lugar. E a ordem, portanto, é uma coisa importante. A segunda lei fala disso. A primeira fala de pertencimento e exclusão, que é aquilo que eu te falei de identidade e função. E a outra fala do quê? De ordem e hierarquia. Algumas pessoas dizem, hierarquia tem uma ideia de quartel, uma coisa ruim. Não, hierarquia é uma palavra que quando você vai olhar para a tradução da palavra, hierarquia é algo como autoridade amada. Quer entender que nós sempre teremos uma referência que nós amamos e nós seremos essa referência amada. Então entender a hierarquia, entender a ordem, entender as coisas sobre esse princípio, nos dá a chance da gente ter uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Então esse é o segundo, talvez o segundo passo muito rico que é assumir o nosso lugar. E o terceiro passo, do que nós estamos falando? Entender que o equilíbrio começa em mim. E o que significa entender que equilíbrio começa em mim? Olha, tem uma coisa aqui que é fantástica. A vida é feita, a nossa vida é feita de trocas. A gente está aqui, desde que a gente chegou aqui, a gente está trocando e a gente não percebeu ainda. O primeiro momento, quando a gente abre os olhos aqui, a gente já começou a trocar com o mundo. Mas antes disso, nós trocávamos com a nossa mãe.
Nós já começamos a trocar com a nossa mãe. A nossa mãe foi dando para a gente elementos, alimentos, e ela foi dando para a gente pensamentos e sentimentos, e nós fomos retribuindo isso para a nossa mãe. A primeira grande troca da nossa vida começou lá, na barriguinha da nossa mãe. Mas ali nós já começamos a trocar indiretamente com o nosso pai e com as pessoas à nossa volta. E começamos a receber o mundo através dela. Inicialmente através dela. Só que quando a gente abre os olhos para o mundo, a gente está trocando com o mundo. Respirar é trocar, amigo, amiga. Respirar é trocar. Eu estou tomando oxigênio, estou devolvendo uma coisa que eu já não preciso mais, que vai se transformar em algo que vai ser bom de novo. Então, o gás carbônico que eu libero vai se transformar em oxigênio de novo. Olha que coisa magnífica e maravilhosa. Há um milagre acontecendo dentro das nossas trocas. Então, quanto mais eu dou, mais eu tomo. A vida nos ensina que é dar e tomar, que o equilíbrio começa em mim. Então, eu preciso primeiro entender o que eu posso dar, o que eu quero dar, como eu quero dar, quando eu quero dar. Eu entender essas coisas me leva a compreender também o que eu posso tomar, quanto eu posso tomar, como eu quero tomar, como eu vou tomar as coisas nessa vida. Então significa que quanto mais consciente eu tiver com as minhas trocas, melhor vai ser. Isso me dá muito mais clareza, muito mais tranquilidade para viver uma vida mais leve. Então, esse foi o nosso terceiro passo. Entender que o equilíbrio começa em mim. Agora vamos para o quarto passo. O que seria esse quarto passo? Cara, essa foi uma das coisas mais magníficas na minha vida e pode ser na sua também. Às vezes a gente pensa, pô, por que eu tinha que nascer nessa família? Por que eu tinha que nascer nessa condição? Por que essas coisas acontecem com a minha vida? Será que eu tenho que concordar com tudo? Não, aí que tá. Há algo magnífico aqui, que a gente vai trabalhando em terapia, que a gente vai trabalhando, a gente vai trabalhar com coach, com terapeuta, nas constelações, a gente vai trabalhar de várias formas isso. O que é concordar com determinadas coisas e o que é aceitar determinadas coisas. Algumas pessoas talvez queiram dizer que isso é apenas uma questão semântica, mas eu quero entender que por trás de tudo isso existe uma grande verdade. E qual é a grande verdade que existe por trás de tudo isso? Existe uma verdade que, assim, tem coisas que eu por mais que eu queira, eu não consigo mudar. Por mais que eu queira, estão além do meu controle. E com essas é aceitar, entender como é que eu vou lidar aí com tudo isso e como é que isso vai se ajustar dentro de mim. E a outra é concordar. Concordar é, olha, de fato, dentro das minhas crenças e dentro dos meus valores hoje, eu acho que isso eu posso aplicar, isso eu posso fazer dessa maneira, eu posso fazer daquela maneira. Então, essa sutileza, ela nos leva a entender que durante muito tempo a gente quer as coisas do nosso jeito, mas nem sempre dá para ser do nosso jeito. Há uma questão na relação entre pais e filhos que é muito louca e é muito complicada. Muitas vezes um pai, ele não quer se relacionar com o filho, ele quer se relacionar com o filho que ele projetou. Mas você pensa que isso não acontece com o filho quer se relacionar com o pai que projetou, com a mãe que projetou e não com o pai e com a mãe que tem. Então entender essa sutileza vai fazer a gente parar de correr atrás daquilo que os outros não podem nos dar. A gente vai viver apenas com aquilo que os outros podem nos dar. E isso vai certamente apaziguar muitas coisas aqui dentro da gente. Então esse é o quarto passo, aceitar e concordar. E o quinto passo? O quinto passo para mim, ele é importantíssimo porque ele me dá também uma outra tranquilidade, a tranquilidade de saber como me comportar em relação a algumas coisas. O comportamento é uma coisa que tem a ver com os estímulos que são dados. Os estímulos, eles têm a ver com tudo, né? Tudo gera estímulo. O que eu estou falando te gera estímulo. A forma como você está olhando para mim gera estímulo. O que você está pensando agora são estímulos. Os sons que estão à sua volta dentro da sua casa são estímulos. As cores são estímulos. O que você come, o que você bebe, tudo é estímulo. Então, todas as coisas à nossa volta, elas nos estimulam. E esse quinto passo tem a ver com o quê? Entender o que é respeito. Entender o que é respeito. Quinto passo.
Por que eu te falei dessa questão dos estímulos e do comportamento e de tudo isso? Porque comportamento e estímulo vai ser gerado o tempo todo à nossa volta. E respeito para mim, olha que negócio legal, né? Durante muitos anos, eu entendi que respeito tinha a ver com regras morais. Que respeitar alguém é apenas seguir uma regra moral. Mas é aqui que as pessoas se perdem. Elas se perdem porque as regras morais, elas talvez não se encaixem dentro da identidade de uma pessoa. Talvez não levem em consideração a identidade de uma pessoa. Talvez não levem em consideração coisas que estão ligadas ao ser mais profundo e não o ter ou não os rótulos que são colocados. E isso tem a ver com sexualidade, isso tem a ver com cor de pele, isso tem a ver com extrato social, isso tem a ver com condições econômicas, tem a ver com condições sociais, tem a ver com uma série de coisas que muitas vezes são implantadas na nossa cabeça. São plantadas ou até mesmo implantadas. A gente vai recebendo isso ao longo da nossa vida, e a gente não vai tendo ideia do quanto a gente está se perdendo no meio do caminho. Eu tenho uma definição para respeito que me ajuda muito. Respeito para mim é dar a devida atenção. Quando eu consigo dar a devida atenção eu respeito algo. Então, respeitar algo é dar a devida atenção a alguém, dar a devida atenção ao ambiente, dar a devida atenção a uma comida, dar a devida atenção a um ritual religioso, dar a devida atenção à minha espiritualidade, dar a devida atenção a tudo que está à minha volta, a todos os estímulos que caem sobre mim. Quando eu dou a devida atenção, eu respeito tudo isso. Então esse passo, ele talvez se torne um daqueles extremamente úteis no nosso dia a dia, porque vão nos dar mais condições da gente perceber como as coisas funcionam. Então o respeito é olhar atentamente, observar, entender o que está acontecendo ali e perceber até onde eu posso ir, até onde eu devo ir, até onde eu não devo. Então esse é o quinto passo, entender o que é respeito. Agora, eu já dei esses passos. Qual seria o sexto? E como ele pode me ajudar? Isso, quando eu descobri esse passo, quando eu entendi como ele funcionava, ele deu para mim também uma tranquilidade muito maior. Não é? Ele me fez com que eu pudesse me perceber melhor em relação aos demais. E me perceber melhor em relação aos demais é ter um reconhecimento maior das minhas capacidades, das minhas potencialidades, ter um reconhecimento maior de efetivamente o que eu posso, o que eu não posso. Que passo é esse? Reconhecer limites e limitações. Reconhecer os meus limites e as minhas limitações. Cara, é fantástico isso. Porque até então eu acho que era tudo misturado. É como se eu fosse lavar a roupa e juntasse todas as roupas e uma manchasse a outra. Então, porque eu confundia limite com limitação. E, de novo, talvez seja apenas uma questão semântica. E se for só uma questão semântica, não tem problema. Você dá o significado que você quiser. Mas eu quero que você entenda o conceito que está por trás. Eu só quero falar de um conceito. E esse conceito ele pode ser libertador para a gente. Então, o que é reconhecer limite e limitação? Reconhecer limite e limitação é entender que limite é algo muito físico. Então, o limite tem a ver com volume, tem a ver com espaço, limite tem a ver com tudo aquilo que é material, limite tem a ver com as condições sociais, tem a ver com as condições econômicas, limite tem a ver com as condições físicas. Então tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é físico, tudo isso é ligado a limite. Então tudo isso está ligado a limite. Limite, sempre limite nesse sentido. Mas e limitação? Limitação tem a ver com crença, tem a ver com valor. E a crença é uma coisa que muitas vezes nos impede de seguir. Tudo é crença nessa vida. Tudo tem a ver com crença. Mas quais são as crenças que me impulsionam e quais são as crenças que me paralisam? Eu não entendo que tem uma crença que é limitante. Eu entendo que tem crenças que limitam. Crenças que talvez estejam me limitando
e não estão limitando outras pessoas, que para outras pessoas talvez elas impulsionem, mas a mim elas são limitantes. Então o reconhecimento mais profundo das nossas crenças e dos nossos valores nos ajuda a identificar quais são as limitações. Então, e é nesse ponto que eu acho que a gente tem que ser, que a gente tem que entender que a gente pode buscar conhecimento, habilidade, atitude, competência. A gente vai atrás de competências, a gente vai atrás de coisas novas. Então, ir atrás de coisas novas tem a ver com isso. É expandir, é sair de um determinado limite, é quebrar a bolha, sair desse limite que a gente vive e quebrar uma outra bolha. Porque primeiro a gente tem que quebrar uma bolha aqui e aqui. Depois que a gente quebrou essa bolha aqui e aqui, a gente consegue quebrar uma bolha física. Até então a gente não consegue, entende? Então a gente tem que ir trabalhando muito nesse sentido. Primeiro, quebrar essa bolha emocional, essa bolha psíquica, essa bolha ligada a crenças e valores, e depois de quebrar essa bolha, aí a gente pode quebrar as bolhas físicas, sociais, esses outros limites que a gente tem. Mas primeiro tem que quebrar as limitações. Então lembra, esse é um passo fantástico, reconhecer limites e limitações. Aí vamos para um próximo passo. 7º passo. Bota aí no seu caderno que eu tenho certeza que você já está anotando tudo isso. Olha, eu queria primeiro te dizer, eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar no ar, não sei quanto tempo a gente vai deixar, então aproveita, lembra de assinar o canal, clicar no sininho para receber as novas atualizações, mandar isso para outras pessoas. Ao longo do vídeo eu tenho colocado aqui, entrar para o nosso grupo de vivência ou entrar para estudar mais sobre isso. Eu estou colocando sempre os endereços aí para você, tá bom? Aí você vai vendo aquilo que você quer. Se você quiser trabalhar com terapia sistêmica, se você quer trabalhar com tudo isso, entender toda essa parte conceitual, teórica, pode levar isso para qualquer área da sua vida, para qualquer tipo de trabalho, mas você pode trabalhar também com a parte prática, para você poder trabalhar com grupos, fazer atendimentos, etc. Se você já é coach, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, médico e quiser trabalhar com atendimentos, fala conosco, nós temos uma parte prática que ajuda muito, muitas pessoas já fizeram. Mas a gente tem supervisão também, se você já é constelador, se você já trabalha com terapia sistêmica e familiar, mas quer discutir um pouco mais casos e etc e tal, e quiser trabalhar sua supervisão, fala conosco que nós temos dentro do nosso programa condições para oferecer tudo isso. Vamos para o 7º passo. Pega lá porque está ficando cada vez melhor. Entender que somos o que comemos. Nós somos um retrato daquilo que nós nos alimentamos. Educação. Atentar para a educação. 7º passo, atentar para a educação. Por que você está falando de comida agora, nessa altura do campeonato? Porque educação, se você pegar a origem, a etimologia da palavra educação quer dizer nutrição, do que a gente vem se alimentando. Eu queria dizer para você o seguinte: o que você faz no dia a dia? Algumas pessoas passam o dia inteiro envolvidas com TikTok, com não sei o que, com Instagram, com coisas que talvez não te alimentem em nada. Sabe o que parece isso? Parece aquela pessoa que fica comendo junk food o tempo inteiro, aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro se alimentando com comida que não é comida, aquelas pessoas que ficam jogando para dentro de si mesmo coisas que não prestam. Sabe o que isso vai fazer com você? Vai tirar de você sua capacidade nutricional. Então a gente se alimenta, a gente se nutre. E por que a gente se alimenta e a gente se nutre? Para que a gente tenha uma vida mais adequada, para que a gente possa tomar a melhor decisão, para que a gente tenha força para tomar a decisão, para a gente correr, para a gente voltar, para a gente ir atrás, para a gente se sentir forte, para a gente não ficar caído, para a gente ter saúde. A gente se alimenta para a gente ter saúde. Então, esse tipo de alimentação que eu falo tem a ver com a forma como a gente se educa, como você vem se educando. Mas eu sou uma pessoa educada. Mas não é disso que eu estou falando para você. Como está a sua educação econômica, como está a sua educação social, como está a sua educação ambiental, como você está em relação ao mundo. Talvez as pessoas tenham parado. Quantas vezes você olha para uma pessoa aí e a pessoa já parou no tempo? Você parou no tempo ou não? Com que você gasta o seu tempo?
onde você está colocando o maior e mais caro recurso que você tem, que é o tempo. Então pensa nessa coisa de buscar essa alimentação melhor, né? Então esse passo para mim é fundamental, entender que nós somos aquilo que nós comemos, que nós somos fruto da nossa própria educação. Pensa nisso, porque isso vai te ajudar pra caramba. Vamos para o 8º passo. O 8º passo já nos dá uma chance também de entender que, peraí, então a gente está envolvido em algo maior. A gente está envolvido numa coisa que vai além daquilo que está à nossa volta. O que eu quero dizer com isso? Compreender, 8º passo, compreender que somos parte de algo maior. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo apenas serve para isso, tem que entender isso, que tem uma questão espiritual envolvida dentro disso. Ah, o que é uma questão espiritual, Frois? Tem a ver com a minha religião? Não, não tem a ver com a sua religião. Na psicologia transpessoal, eu gosto muito da psicologia transpessoal, porque ela define que espiritualidade é a relação que eu tenho com o todo. Espiritualidade é o papel que eu cumpro no todo. Eu sou parte do todo. Todas as filosofias de vida, as religiões e filosofias de vida vão falar a mesma coisa. Nós somos parte do todo. O todo, eu sou o todo e o todo está em mim. Nós somos parte de algo maior. Esse é um fato. Nós somos parte de algo maior. Esse é um fato que nós devemos entender de que maneira isso funciona. Cara, tem uma coisa que é o seguinte, queira você ou não, você sempre será referência para alguém. Mesmo que você não saiba, você é uma referência para alguém. Alguém sempre está se espelhando em você, alguém sempre está olhando para você. Seja para o bem, seja para o mal. Tudo aquilo que você faz afeta diretamente o mundo à sua volta. Nós afetamos o mundo e o mundo é afetado por nós. Essa que é a verdade. E nós devemos reconhecer isso, que nós somos parte de algo maior. Nós temos que ter uma noção de sistema. Então o que é um sistema? Conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente na busca de um objetivo comum, seja ele reconhecido ou não. Qual é o primeiro sistema que nós temos? Um sistema aberto, que é o ser humano. Eu sou um sistema composto de inúmeros sistemas, né? O sistema digestivo, o sistema respiratório, sistemas que me compõem. Esses sistemas que me compõem, um dia eles se degradarão. Vai degradar? Vai degradar. Assim nós vamos degradar e um dia nós sairemos daqui, materialmente falando, mas ainda assim faremos parte desse sistema. Por quê? Porque aquilo que constrói a história é parte da história. Não tem como negar. Se você construiu uma história, você é parte da história. Você está aqui, você faz parte dessa história, ponto, acabou. Dizer, eu vim para cá, mas não estou nem aí. Não, você está e faz parte disso. E aí, pensando em termos de sistema, você tem um sistema, e um subsistema e um metasistema. Então, um exemplo disso. Você é sistema, mas você é subsistema da sua família. Sua família é um outro sistema. Só que tem a família do seu pai, tem a família da sua mãe, tem a sociedade onde você está e tem um sistema muito maior, gigantesco. Tudo aquilo que move esse sistema gigantesco te afeta e você pode afetar esse sistema também. Você diz, mas eu sou só uma pessoa. Quantas vezes um homem afetou o planeta? Depende de como a gente olha, depende de como a gente entende tudo isso. Lembra a questão de furar a bolha? Furo a bolha primeiro aqui, depois eu posso furar a bolha aqui. Uma vez que eu entenda tudo isso, isso começa a me mover. E ser parte de um sistema, entender esse passo, nos ajuda a perceber que nós temos uma responsabilidade muito maior em tudo aquilo que a gente faz. Atenção! Você tem responsabilidade para tudo isso, beleza? Então esse é o 8º passo. Vamos para o 9º passo. 9º passo, estar atento aos fenômenos. As constelações sistêmicas e familiares e a terapia familiar, ela trabalha com a fenomenologia. E o que a fenomenologia nos demonstra? Ela nos demonstra o seguinte, presta atenção nisso. O fenômeno sempre vai acontecer, ele está acontecendo
muito tempo. À nossa volta, ao nosso lado, o fenômeno está aí. E se eu estiver atento aos fenômenos, eu posso crescer e evoluir muito, aprender muito com tudo. Por quê? Porque eu sou parte de todo esse conjunto de elementos que estão à minha volta. Estar atento ao fenômeno é participar desse planeta como Tales de Mileto. Tales, lá atrás, considerado talvez o primeiro filósofo, Tales estava observando o Rio Nilo, ele observando o Rio Nilo passando, e aí ele fala, caramba, nós somos como a água, nós estamos em estados, nós conseguimos alcançar estados. Ele tem uma noção diferente de que o ser humano é como a água. Olha, mais de 70% do nosso corpo é água. Tales de Mileto observou isso antes, bem antes de Cristo existir, de qualquer outra coisa acontecer. Lá no Egito, ele diz, nós somos como a água. A água alcança vários estados. Um estado que é material, um estado que é gasoso, um estado que é líquido. E talvez nós um dia estejamos num outro estado. Então, observar as coisas, estar atento à nossa volta, observando as coisas, é participar de um fenômeno, é entender que tudo aquilo que está para ser descoberto já existe, mas um dia vai se revelar. As coisas se revelam, né? Há uma ideia dentro da fenomenologia que eu acho magnífica, que diz o seguinte, o diamante, ele já existe, ele só precisa ser descoberto, porque ele está ali dentro da montanha. Ele só precisa ser descoberto. Então as coisas estão vindo à tona o tempo todo. Grandes ideias, grandes pensamentos, grandes movimentos estão acontecendo à nossa volta o tempo inteiro. Precisa só ver se a gente está conseguindo enxergar ou não. Estar atento aos fenômenos. 10º passo. Para tudo e vamos para o 10º passo agora. Refletir sobre cada movimento. E o que significa refletir sobre cada movimento? Entender que a vida é boa para ser vivida e que cada uma das coisas que estão acontecendo à nossa volta estão nos trazendo algum tipo de aprendizado e uma consciência diferente. Entender que conhecimento, estratégia, inteligência, essas coisas têm a ver com determinadas medidas, mas que consciência é algo muito mais amplo, que nós podemos acessar uma consciência que é algo muito mais amplo, que consciência é um negócio que vai além, que nós devemos entender de fato o que é consciência. Então, ter a consciência é algo diferente. Quando nós falamos de ter consciência, é não apenas considerar o que está acontecendo, ou apenas decorar algo, ou apenas aprender algo. Não, mas é como aplicar tudo isso para um mundo melhor. Então, refletir sobre cada movimento me faz ser uma pessoa que consegue dar um passo adiante, um passo diferente. 10 passos. E um desses passos talvez seja passos que você já vem dando, talvez tenha alguns que você não vem dando. 10 passos. 10 passos para uma vida onde você pode explorar muito mais o seu potencial. Eu sou Carlos Frois, José Carlos de Oliveira Frois, diretor da 4 Tempos Curso de Treinamentos. Foi excelente estar com você aqui hoje e eu espero que você possa dar isso para muita gente, para o máximo de pessoas que você puder. 10 passos sistêmicos que podem te ajudar a explorar todo o seu potencial para uma vida mais leve, uma vida muito mais eficaz e eficiente, uma vida onde a gente queira viver, uma vida que a gente não precise fugir de absolutamente nada e viver todas as experiências. Foi isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço. Valeu.